análise o texto motivacional que Paulo usa para estimular a chamada de um jovem em perigo. Os irmãos hão de convir que havia algumas observações. Primeiro, era que Jesus morreu. E segundo, é que Paulo estava preso. Aqueles que Timóteo podia se espelhar estavam ausentes de forma humana. Se nós observarmos o contexto, os irmãos hão de convir que Paulo escreve esta carta de Roma na sua segunda prisão, cerca de 67 anos depois de Cristo. A segunda observação é que havia uma perseguição por parte de Nero para extinguir todos os cristãos da ministerial. Então, para estimular a Timóteo acerca de não ter vergonha. Se nós observarmos, ele fica vocare, dentre tantos significados, ele quer dizer polidos, escolhidos, preparados, formados, escolhidos e dispostos. Por isso, eu quero falar-lhes sobre esmerilhados. É o termo que Paulo está usando nas entrelinhas para estimular a Timóteo. Esmerilhados, se você olhar o significado, é aquilo que é polido com esmerir. Em outra versão, é aquilo que não para até cansar, até os últimos momentos. Quando nós analisamos o contexto, os irmãos observam que Paulo vai mostrar a Timóteo que a palavra vocacionado não está relacionado a listas de tarefas. Não é aquilo que eu faço que vai dizer que eu sou um vocacionado. Ele diz, não é pelas obras, mas simplesmente pela graça, por meio de Cristo Jesus. Então ninguém se ache aqui o bambambam, porque não é pelas obras, não é porque eu canto bonito, levanto multidões, não é porque eu prego bonito, levanto multidões, não é porque eu coordeno e faço acontecer, é pela graça. Você não merece. Segundo ele diz que não é pelas obras. Então ele vai mostrar a Timóteo que o contexto vocacionado não é lista de tarefa, mas é um contexto de intimidade íntima, de relacionamento. Então ele vai usar na sequência a abolição. Veja que ele diz que estava oculta a nós até a aparição de Jesus Cristo, porque pela vinda de Jesus Cristo ele aboliu a morte, e abolindo ele a morte, trouxe para nós o chamado desta vocação. Ou seja, a palavra abolir é extinção definitiva, é extinção total. Quando nós analisamos o contexto da vocação em relacionamento, me permita contextualizar a história. Estou falando sobre esmerilhados. Quando Paulo, dentro do contexto, os irmãos observam que ele diz que foi instituída antes das condições seculares. Ele diz que antes dos tempos dos séculos,
Deus já havia de olho em nós. Porque quando nós analisamos o livro do Gênesis, os irmãos observam que Deus cria o ser humano. E o propósito de Deus criar o ser humano foi relacionamento. Foi para que da terra tivesse ser racional que adorasse e levasse tributos a Deus em gratidão, em louvor e glória. Então Deus cria o ser humano, planta um jardim e o estabelece para cuidar e lavrar e cuidar o jardim. Os irmãos observam que a função do homem era cuidar do jardim e se alimentar dele. Porém, o objetivo central, ele foi vocacionado, foi escolhido, foi formado para quê? Ter relacionamento com Deus. Pela primeira vez, os irmãos observam que todos os dias havia culto no jardim. Uma vez por dia tinha culto de adoração. Deus descia no jardim e o casal o adorava, prestava-lhe adoração, era a vocação do ser humano. Quando Paulo diz, antes dos séculos, então já existia. Quando nós observamos o que ele diz aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz que vem o pecado, e o pecado vem pelo homem, e o pecado traz a morte, e a morte passa a todos, porque todos pecaram. Se os irmãos observarem, ele diz que a morte entra aqui, e a morte, ele diz no versículo 14, Romanos capítulo 5, que a morte reina desde Adão até Moisés. Então a morte tem um álibi poderoso, o pecado. Então o que o pecado faz? Em primeiro, ele afasta o ser humano de Deus. A vocação, a escolha, o polimento foi tirado por conta do pecado. Então, diz a Bíblia que o homem é destituído da presença de Deus. Então, perde o direito de vida eterna e não tem mais como se relacionar com Deus. Então, a Bíblia diz, no capítulo 6 do Gênesis, que o pecado abundou, e se o pecado abundou, a morte reina. Então a morte agora ela tem todo o álibi jurídico de pedir a extinção geral do ser humano, porque há uma decepção generalizada. Quando a morte, o pecado tem razão, aí Deus diz que o pecado do ser humano cheira mal às suas narinas. Então, por direito da morte, ela tem esta contundência de nos ferir. Então disse Deus, eu vou destruir o ser humano que eu criei, não vou mais me importar com ele. E no versículo 3 ele diz, o meu espírito não habitará para sempre com o homem. Então Deus tira o seu espírito do homem e a morte vai predominar. Deus diz, extinguirei, acabarei com o ser humano. Quando Deus define, sanciona, quando Deus delibera a nossa condenação, a morte reinava e o pecado abundava. Não havia chance do ser humano voltar a ser esmerilhado, a ser polido, porque a morte e o pecado reinava. Quando tudo estava já deliberado para a nossa condenação, a Bíblia fala do que Paulo toma parte, a graça. Deus usa um recurso gente não merecia, porque o termo graça é favor que eles não merecem. Aí Deus usa o recurso graça, e pela graça ele preserva 8 seres humanos e um casal de cada espécie de animais. Então vem a destruição, e
passa o dilúvio e 8 almas são preservadas. No recomeço do capítulo 11, o pecado vem e dilacera. O pecado não deixa a geração de Noé entrar no contexto e afasta-a de Deus. A morte vem e a morte predomina. Capítulo 12 do Gênesis. Aí Deus, vendo que a morte predominava e até aqui ninguém a aboliu, então ele vai gerar um projeto espiritual para se relacionar com o homem de novo, para vocacionar, para escolher, para preparar seres humanos para se servir, para o adorar, para se chegar a Ele. Então vem o projeto chamado Israel. O projeto Israel é diferenciado de todos, é uma criação particular de Deus, é uma escolha. Quando Deus escolhe Israel, vai por meio dele querer alcançar a todas as famílias da terra. Então, capítulo 24 do Êxodo, vem uma nova aliança com Israel. E Deus usa o sangue de novilho para justificar, para aplacar a morte e a força do pecado. Então, no capítulo 25 do Êxodo, começa a primeira fase da convocação. Os vocacionados recomeçam por aqui, porque Deus diz a Moisés que levante sacerdotes, homens separados, que ele vai preparar para ligar a terra a ele e levar o povo a Deus em adoração. Então vem os sacerdotes. Depois que os sacerdotes é estabelecido, aí vem o tabernáculo. O tabernáculo era o lugar que iria substituir o Éden de Adão, o lugar na terra que Deus iria descer, que Deus iria falar, que Deus ia se relacionar por meio dos vocacionados, por meio dos escolhidos. Então vem Deus, estabelece tudo que deveria acontecer no tabernáculo e diz a Moisés que vai descer na terra de novo, que vai ser adorado de novo, mas só por um único povo chamado Israel. Então Deus faz o seguinte, diz Moisés, para Israel ser justificado, vai ter que ter sangue para justificá-lo, e há um sangue de animais puro, imaculado e sem defeitos. Então Moisés estabelece o sangue, e agora, uma vez por ano, vejam que no Gênesis era uma vez por dia, agora é uma vez por ano. Olha o que o pecado fez. Agora Deus só desceria uma vez por ano, para Israel ser redimido, para Israel sacrificar, para os vocacionados se aproximar dele, serem restaurados e continuar, serem esmerilhados, serem polidos e continuar. Então Deus diz a Moisés, no dia da expiação, prepare um perfume para mim, um perfume original, só para mim, aromático. Você vai preparar com 4 composições: o estoraque, o gálbano e a ônica e o incenso. No dia da expiação, esse perfume tem que chegar a mim para eu descer, porque o sangue justifica e o perfume purifica. Então os sacerdotes pegavam os animais que o povo trazia, os vocacionados, eles doavam o sacrifício como se fosse a própria vida. Eles criavam o ano todo e traziam os animais, tinham cuidado de não deixar se misturar, de não deixar imacular. Os animais
eram perfeitos. Então aquele sacrifício era trazido, os sacerdotes sangravam, o sangue descia e queimava a carne. Depois que o sangue justificava, os sacerdotes iam lavar-se no lavatório. Depois daí, sorteados eram para provocar o avivamento, para atrair a glória de Deus por meio do incenso. Então eles pegavam o incensário com estas 4 composições e colocavam os sorteados na mão e entravam no lugar santo. Passava pelo candelabro, passava pela proposição, passava até chegar à última peça do lugar santo, o altar do incenso. Quando chegava no altar do incenso, o fogo já estava aceso, que não podia se apagar. Eles pegavam o incensário e colocavam em cima do fogo, e o fogo dissolvia toda a substância. Quando o fogo dissolvia as 4 substâncias, elas iam se misturando e exalavam um cheiro inédito e inexplicável. Eu participei de um curso arqueológico na cidade do Cairo, no Egito, e o que me chamou a atenção é que os arqueólogos disseram que na década de 40 encontraram nas montanhas do complexo de Golã um recipiente cheio de uma resina meio avermelhada. Quando testaram, ligaram a esta resina que era queimada no tabernáculo, porque quando eles fizeram fogo, o incenso cheirava. E pasmem, no dia da expiação havia sangue, carne morta, animais em abundância mortos, e os insetos, as moscas, as varingeiras impediam a pureza. Mas quando esse incenso foi queimado a cerca de 3 quilômetros do lugar aonde tinha mosca, aonde tinha inseto, caía morta na hora, pelo cheiro, a pureza do incenso. Então era este incenso que, segundo a arqueologia, era queimada no dia da expiação. Então os sacerdotes colocavam em cima a fumaça, misturava o lugar santo, e o cheiro do incenso saía do tabernáculo na horizontal, aonde tinha impureza, ia desaparecendo. Depois que matava toda a impureza, ela pegava a atmosfera. A Bíblia diz que o cheiro do incenso subia, e quando subia, passava todas as galáxias, e o perfume era tão forte que chegava às narinas de Deus. Agora não era pecado, agora era o incenso. Aí Deus cheirava, e a Bíblia diz que cheirava como cheiro suave diante de Deus. Quando ele cheirava, ele dizia: vou descer, vou descer, vou descer. O véu se abria, o sumo sacerdote entrava, e a glória de Deus enchia o lugar santo, e Israel vivia o renovo. Uma vez por ano. Sangue de animais. A lei só dava direito aos judeus. Só quem podia entrar era um homem. O povo ficava de longe. Essa era a liturgia. Vem o templo, e o templo traz o dinheiro, o templo traz os aplausos, o templo traz a mídia,
Pastor Antônio, e o templo traz o glamour. E Paulo diz que a corrupção vem. Veja que ele diz a Timóteo que foi o evangelho que causou a incorrupção, porque o templo trouxe a corrupção. Os aplausos corrompeu, o glamour corrompeu, o ouro corrompeu. E Paulo diz que a lei não foi capaz de fazer o que foi dada para ser feito, porque enfraqueceu e enfermou, adoeceu. E quando a lei enfraquece, o sangue de novilho ficou inviável, o pecado vem e entra. E a corrupção veio. A corrupção afasta Israel de Deus. A morte continua reinando. Porque Paulo diz que ela reinou na geração da inocência, e agora ela toma o poder na geração da lei. Adão e Moisés. Deus insiste. Mas Israel não valoriza a sua escolha. Israel não valoriza a sua vocação. E se envergonha de Deus. E vai adorar a outros deuses. O pecado traz o dano. E o único lugar de adoração na terra, o único lugar dos vocacionados se reunirem, e o poder de Deus desceu. O pecado destrói por meio dos caldeus, e o templo se torna cinzas. Os vocacionados são levados como escravos, como cachorros, animais silvestres. A vergonha toma conta e são jogados na Babilônia. Mas Deus não desiste de um vocacionado. A mídia pode desistir, mas Deus não desiste. A mídia, ela tem o costume de em 24 horas ela pega um desconhecido e joga ele no topo da fama. Você vê que hoje a mídia, se alguém posta um vídeo e diz viralizou, em um mês, em 24 horas, ela já tem agenda para um mês completo. Mas a mídia, se você errar, ela demora menos de 24 horas para te tirar da fama e jogar na lama de novo. Mas Deus não, Ele esmerilha, Ele pule, Ele passa a pureza, Ele pisa, Ele machuca. Mas quando Ele esmerilha, nunca mais acontece o que acontecer. Ele desiste do esmerilhado, Ele desiste de um vocacionado. Diga para quem está ao seu lado nesta noite: Deus vai resgatar vocacionados. 70 anos se passam e Deus vai buscar os vocacionados. Traz eles de volta. Coloca em Jerusalém e diz: recomecem. Que a glória do recomeço, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Eles não valorizam. O Velho Testamento termina com a reclamação. O pecado e a morte reina. E o projeto para nos resgatar foi deteriorado, meu amigo.
pelo pecado e a morte. Deus resolveu se calar. O poder autodestrutivo da morte e do pecado foi tamanho que ninguém conseguiu aboli-la, extingui-la. Aí ela chega para Deus com o álibi do pecado e diz: acabou. Ninguém conseguiu. Não vai ter mais adoração. E eu exijo a eliminação definitiva deles. Apocalipse capítulo 5. Ele diz que houve um julgamento. E no decorrer do julgamento, 99,9% a vitória da morte e do pecado garantiu a nossa condenação. Aí Deus abre um espaço, uma pausa no julgamento, e grita: antes de eu bater o martelo definitivo, procure alguém para defendê-los, porque as provas estão aqui. A morte reina e o pecado abunda. Mas aonde procurar, Senhor? Aonde puderem, no céu, na terra, debaixo da terra. Procure um advogado, procure um promotor que possa ficar entre eu, o pecado e a morte, para defendê-los. E procuraram e não acharam. Quando voltaram, disseram: Senhor, procuramos nos céus, procuramos na terra e debaixo da terra, e ninguém, Senhor, ninguém quis defendê-los. A causa é irreversível. Não tem como vencermos. Quando nós só era Deus marchar, dando vida ao sermão e bater o martelo. E veja que João diz: até aqui ninguém, Senhor. Você vê que Paulo diz a Timóteo a força da abolição, porque ele vai falar antes dos séculos. Ele diz, me permita recapitular, só para dar vida ao culto. Ele diz que o pecado veio por Adão, e Adão não conseguiu vencer, porque a morte veio. Eu fiz um estudo recentemente, e a morte é a punição pelo pecado. Se qualquer um de nós morrermos aqui hoje, a morte vai agir. Desde Adão foi assim. Uma hora depois que morreu, vem a primeira fase, a decomposição. Atua em 3 fases. Primeira, para a corrente sanguínea. Segundo, esfria o corpo. Terceiro, palidece o corpo, torna branco, sem calor, frio e pálido. Ela tem de 1 a 12 horas para cumprir as 3 fases. Quando ela termina, entra a putrefação, com um poder autodestrutivo de destruir o cadáver. Ela tem de 12 a 24. Quando ela termina, vem a fase da colonização. Os insetos, as lavras, destruir o cadáver e desaparece. Aí Paulo diz que a morte reina de Adão até Moisés, e ninguém vence.
Ele diz que entrou por Adão. Adão gera Sete, mas a morte vence. Sete gera Enos. Enos recomeçou e voltou a adorar, mas o pecado veio e a morte venceu a sua geração. Enos gera Cainã, Cainã Malalael, Malalael a Jared, e Jared gera Enoque. A Bíblia diz que Enoque guardou-se e disse: eu não vou pecar. Aí Deus disse: já que você não pecou, eu vou dar exemplo à sua geração do que pode acontecer. Você não vai ver a morte, você vai ser transladado. Vou arrebatar você vivo para dar exemplo à sua geração. Foi arrebatado, mas gerou Metusalém. A sua geração não venceu o pecado. O pecado vence em Metusalém, mas ele gera Lameque. Lameque gera Noé. Noé gera Sem, Cã e Jafé. O pecado vence e a morte vence, e a morte reina. Pela graça, 8 almas são salvas. Depois do dilúvio vem a geração de Noé. Sem, a morte vence Sem. Sem gera Arfajade. Arfajade gera Elar. Elar gera Eber. Eber gera Reu. Reu gera Peleg. Peleg gera Serug. Serug gera Naó. Naó gera Terá. E Terá gera Abraão. Aí Deus diz: agora eu vou criar um projeto espiritual. Abraão, amigo de Deus, o pai da fé, mas o pecado venceu e a morte reinou. Abraão gera Isaac. Isaac gera Jacó. A morte vence e a morte reina. Jacó gera 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, Naftali, Isacar, José e a Benjamim. O pecado vem e a morte reina. Aí Deus pega a geração de Judá. Judá gera Perez. Perez gera Esrom. Esrom gera Arão. Arão Aminadab. Aminadab a Naasson. A Naasson gera Salmão. Salmão gera Boaz. Boaz gera Obed. Obed gera Jessé. E Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, 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 achei. Mas o pecado vence Davi e a morte reina. Davi gera Salomão. Salomão a Roboão. Roboão a Abias. Abias a Asa. Asa gera Josafá. Josafá gera Jorão. Jorão gera Uzia. Uzia gera Jotão. Jotão a Acais. Acais a Ezequias. Ezequias gera Manassés. Manassés gera Amon. Amon gera Josia. E Josia Jeconia. A morte reina. Aí diz o Paulo que a morte reinou de Adão até Moisés. Aí vem o Novo Testamento. Aí Mateus faz questão de dizer: depois do cativeiro, Salatiel gerou a Zorobabel. Zorobabel a Abiúde. Abiúde gera a Eleazar. Eleazar gera Azó. Azó gera Zadok. Zadok gera Aquim. Aquim é Eliúde. Eliúde gera a Matã. Matã gera Jacó. E Jacó gera José, que foi marido de Maria. Até aqui ninguém. Até aqui ninguém. Até aqui ninguém. Quando a morte achou é o fim, aí a graça vem. Por meio de Cristo Jesus. Paulo diz aos Filipenses: olha o que ele fez, gente. Eu vou, Pai. Eu vou advogar a causa deles. Eu vou ficar entre o Senhor e ele, entre a sua ira e eles. Vai ter adoração de novo, Pai. Vai ter vocacionados de novo. Vai ter escolha de novo, Pai. Mas você é a sabedoria. Você é o verbo. Você não pode ir
porque você é coberto de glória. Ele diz: eu vou abrir mão de tudo isso, Pai. Eu vou me despir da minha glória, Pai. Eu vou descer, Pai. Eu vou ser como eles são, vou viver como eles vivem. Vou ser tentado como eles, mas não vou desistir deles. Abre mão de tudo e desce, cumprindo a plenitude dos tempos. Ele vem, toma forma de homem, para resgatar Israel. Com cerca de 40 dias de nascido, para cumprir o que Ageu profetizou, a glória verdadeira é levada do templo. Agora já não era mais na arca de madeira, agora era Deus em pessoa. E Israel rejeitou. Com 12 anos ele volta ao templo. Israel rejeita. Com 29 anos, ele vai pregar a redenção de Israel. E é rejeitado como herege, criminoso, e vai ser condenado. Diga comigo: condenado à morte. Vai sofrer as sanções. O chicote romano inchava o seu corpo, as tiras de couro. Os ossos e os chumbos causavam contusões e cortes. E de quem era a culpa? Era minha, era sua, era nossa. Sobre ele estavam os nossos pecados. E Isaías diz que mutilado, ele não abriu a sua boca. Vai ao Gólgota, meio-dia, a cruz no alto. Toda a nossa culpa, todo o nosso pecado recai sobre ele. Quando o nosso pecado recai sobre ele, a ira de Deus vem. E Mateus diz que o sol perde o brilho, porque a natureza não concordou. Ele diz que foi contra a própria natureza. Que amor é esse? A ciência diz que meio-dia o sol atinge 2 milhões de graus Celsius, o ápice do seu poder. Mas para a gente entrar, para os gentios serem vocacionados, a glória maior subiu à cruz. E a natureza diz que o sol parou de brilhar com toda a sua glória. Quando o sol escurece, aí a ausência do Pai e do Espírito sai dele a presença. E ele fica abandonado. Era o preço da redenção. E ele pergunta: por que me deixasse só? Foi por causa de nós, da nossa vocação. 3 horas da tarde, a morte vem, e como fez com todos, faz agora também. Ele morre.
3 horas da tarde ele morre. 4 horas da tarde, 1 hora ele está na cruz. 2 horas, cruz. 5 horas ele sai da cruz. 6 horas, morto, como todos os outros, ele é colocado no sepulcro. 6 horas da tarde, 3 horas depois, a morte chega. E os eruditos dizem que se a decomposição, no nosso caso, tem 12 horas, no caso dele não ia precisar, porque ele estava muito ferido. Só que quando ele entra no sepulcro, 3 horas depois, a morte chega, olha, e o corpo não está frio. O sangue ainda aquecia, e os ferimentos não estão inflamados. Mas a morte espera às 12 horas, 3 horas da tarde, 12 horas do segundo, 3 horas da manhã, 12 horas do primeiro dia, nada. Aí a morte chama a decomposição e diz: decomposição, o que é que está acontecendo? O corpo está do mesmo jeito. Está quente, não está ficando podre. A decomposição diz: eu não posso entrar. Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, primeira carta, ele diz, dá sentido. A decomposição faz uma varredura no corpo dele. E Pedro diz que não foi achado pecado e nem engano na sua boca. E ela só entra se tiver pecado, ela cai fora. Aí a morte, a decomposição diz: eu não posso, eu vasculhei e não tem pecado. Porque os nossos pecados, diz a Bíblia, ficaram na cruz. Ele venceu na cruz, ele já entrou sem pecado, porque ele não pecou. Os nossos pecados ficaram na cruz. Peraí. 12 horas, 3 horas do segundo dia da tarde, 24 horas. E a putrefação não entra, porque a putrefação só entra se a decomposição entrar primeiro. 3 horas da manhã do terceiro dia, era a hora dos insetos, mas eles não vão. Aí a morte chama o pecado e diz: pecado, a decomposição, a putrefação disse que a culpa é sua, vem aqui. O pecado disse: não posso. Por que você não pode? Hebreus 4:15. O pecado grita: em tudo eu tentei, eu provoquei, mas em nada ele pecou. Ele é santo, ele é puro, ele é vivo, ele é vivo, ele é vivo. A morte e o pecado se rendem. Quando a morte e o pecado se rendem, ele desce, toma a chave do inferno, toma a chave da morte, prega para a geração da inocência, pega o cativeiro e diz: a partir de agora você foi abolida, você foi extinta, e quem estiver em mim é para cima, vai para cima. A Bíblia diz, grita comigo, diga: aonde abundou o pecado, super abundou
A graça, é a graça, não é pelas obras, é pela graça. Portanto agora, só para chatear o inferno, olha para quem está ao teu lado e diga: portanto agora, a morte foi abolida, foi extinta totalmente. Por isso, nenhuma condenação a mais para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo a vocação, a chamada, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Agora eu posso adorar, agora eu sou chamado, agora eu sou polido, eu sou vocacionado. Eu estou sentindo uma glória. Veja que é isso que Paulo estimula Timóteo, porque agora os vocacionados não tinham glamour, o desafio era enfrentar o poder geográfico, político, intelectual. E ele acreditou nos analfabetos. Ele chamou os insignificantes. Ele vocacionou os que ninguém tinha coragem de vocacionar. Agora, quando ele ressuscita e o Espírito vem, veja que desde o Gênesis o Espírito não vinha, vinha específico e subia. Mas ele disse: Pai, eu disse à minha igreja que as portas do inferno não vão prevalecer. E eu pedi ao Senhor, eu peço ao Senhor, eu rogo, derrama o teu Espírito para eles, para ficar lá para sempre, 24 horas. O Espírito vem, e o que impressionava era que eles não desistiam. Era vergonha ser crente, porque o poder intelectual dizia: vocês estão doidos. Como é que vocês acreditam em um homem que morreu na cruz, criminoso, e pregam que ele está vivo? Então pregar o evangelho era vergonha. Ser vocacionado era enfrentar tudo de ruim. Mas eles não desistiam. Aí quando Timóteo se sentiu só, alguns obreiros detonando a notícia que o seu mentor estava preso, tratado como prisioneiro comum, por conta desse evangelho.
E que a notícia era que ele não era chamado, estava ali porque era peixinho de Paulo. Ele queria desistir. Aí veja que o capítulo do texto, do tema, diz que Paulo estimula, dizendo: filho, eu te conheço. Quem te convocou foi Cristo. Eu te formei. Não deixa essas coisas te abalarem. Desperta o dom que há em ti, filho. Porque dentro de você tem uma bomba atômica. É só apertar o botão. Porque Ele não te deu um espírito de covardia. Outra coisa, continua pregando este evangelho. Não tem vergonha deste evangelho. E nem de mim, que sou prisioneiro seu. Continua pregando a verdade. Porque vão vir doutores aí pregando coisas, novidade, que não é a sã doutrina, mas é para agradar o público e guardar a agenda, mas não te vende. Continua pregando o evangelho da cruz. Porque nós fomos chamados, vocacionados, não pelas obras, mas foi pela graça, pela chegada de Jesus Cristo. Porque pela sua manifestação Ele aniquilou, diga comigo, Ele aniquilou, Ele aboliu a morte de uma vez por toda. Aí ele diz aos Coríntios, olha que coisa linda, diga comigo, no Éden de Adão tinha culto uma vez por dia. No templo de Jerusalém tinha glória uma vez por ano. Aí Paulo diz, vocês pensam que Deus habita em templo feito por mão de homens? Não sabeis vós? Olha o que é que nós gentios temos, que o Espírito de Deus habita em vocês, e que o corpo de vocês é o templo, é a morada do Espírito Santo de Deus, e Ele é santo. Então diga comigo, agora é 24 horas por dia, 365 dias por ano. Diga para quem está ao seu lado, eu sozinho, cheio desse poder, vocacionado, cheio desse Espírito, já faço o céu descer. Imagina eu e você nesse congresso. Esmerilhados. Os fundadores desta igreja foram até se cansar. Urinas na cara em vez de selfie. Muitos chegavam na igreja sangrando, com as pedras que levavam da casa à igreja. Passavam pelas calçadas. Os não crentes lavavam a rua, porque dizia, são germes. Entravam na igreja chorando. Mas os congressos eram diferentes de hoje. Não tinha cantor famoso, não tinha pregador famoso. No hino 15 da harpa, o poder caía. Os nossos cultos terminavam debaixo de fogo. Agora olha para quem está ao teu lado e diga, chegou a nossa vez.
Eu tenho pregado em igreja recentemente, pentecostais, que não pode mais falar línguas estranhas. Tem que o culto ser em silêncio debaixo de palmas, para não escandalizar. Porque depois da pandemia, agora o que vale é a mensagem psicológica, e tem que ser também, é a mensagem técnica.